Amém. Podem sentar. Hoje eu quero refletir com vocês a respeito da vida de uma mulher, das dificuldades que ela enfrentava, humanamente insolúveis, e do que Deus fez para que ela obtivesse vitória. O que tens em casa? Foi a pergunta que o profeta fez a esta viúva de Sarepta. O que tens em casa? Como será que nós responderíamos aqui esta pergunta? Talvez muitos pudessem e possam dizer: tenho muita paz, muito equilíbrio, muita saúde, tudo vai bem. Mas é absolutamente certo que dentro do quadro estatístico das respostas também estão aqueles que podem responder à pergunta: o que tens em casa, dizendo muita crise, muita dor, muita frieza, muito caminho de morte, muita indiferença, muita agressividade, muita doença, muita dívida, muito problema. Enfim, os contextos para a resposta seriam diferentes. Ou as respostas seriam diferentes para cada contexto. É exatamente o que acontece com essa mulher a quem Eliseu faz a pergunta: o que tens em casa? Interessante é que aparentemente a resposta não tem nada a ver com a pergunta ou o inverso. Ela vem, apresenta um problema, uma crise, uma história real, tão real como se vivesse em nossos dias, porque ela enviuvara, ela perdeu o esposo numa época em que o provedor era absolutamente o homem, só ele. A mulher era a edificadora da família, construtora da família, e de repente ela enviúva. Além de ficar viúva, diz o texto que acaba de ser lido, que ela ficou com dívidas acumuladas. Ficou da noite para o dia sem ter como pagar, com os credores batendo a porta, devendo de muitas formas. Em terceiro lugar, ela explica que perdeu todos os bens, possivelmente a maioria, para quitar as dívidas que ficaram com a morte do esposo. O tipo de pessoa atropelada pela fatalidade, o que não é novidade. Da noite para o dia, o que era uma família boa, alegre, feliz, saudável, pode tornar sua família enlutada, cheia de dores, de problemas que não consegue resolver, e aí começam os desesperos, começam as dores nos próprios relacionamentos. Foi isso que ela viveu, uma dor e um drama atual, apesar de ter sido vivido há tantos milênios, ele é tão atual como qualquer drama do dia de hoje. Perde os bens, perde o marido, perde os bens, continua endividada, porque diz a Bíblia que ainda não foi suficiente para quitar os débitos, e de repente os cobradores propõem a ela levar os filhos para venderem no mercado de escravos. O que hoje soa absurdo era algo comum na realidade comercial. Eu fico imaginando a cabeça dessa mulher da noite para o dia. Se vê sem o provedor, sem o marido, sem o pai dos filhos, sem o líder da família, num contexto cultural onde ela não podia fazer nada, começa a perder os bens, a alienar os bens, a vender o que ele estava deixando para o futuro da família. Ela vê anos de trabalho do seu esposo indo embora por entre os dedos, sem ter nada que fazer, e da noite para o dia, a crise instala-se, a dor, a impossibilidade, o não tem jeito.
o não pode, sem experiência de trabalho, era uma doméstica, era uma mulher de vida em casa. Repito, assim era cultural e religiosamente. O provedor partiu subitamente. Quando tudo acaba e os credores já não têm o que levar, propõem levar os filhos para que sejam vendidos como mercadoria. Queridos, nós não temos muitas condições de encarnar ou de mentalizar a luta desta viúva, porque nós não conhecemos essa realidade última de filhos levados ao mercado para serem vendidos. A pergunta é: quantos de nós aqui na internet vivemos uma realidade semelhante, mais ou menos? Do dia para a noite, o que era amor tornou-se frieza, o que era amor tornou-se contenda, o que era a alegria de uma família tornou-se o choro de uma saudade, o que era uma prosperidade fruto de um trabalho, do suor do trabalho, subitamente desaparece para que dívidas sejam quitadas e ainda são insuficientes. De repente, no meio da alegria da vida numa família, surge um diagnóstico destruidor, perigoso, fatal muitas vezes, e o que estava projetado para anos de vida, de repente começa a descer pelo ralo, a ir embora diante de pessoas absolutamente impotentes para mudarem a realidade. É óbvio que vocês que aqui estão e os que me veem pela internet, cada um a seu modo e na sua proporção sabe o que eu estou dizendo. Vive ou viveu ou percebe que está perto de viver algo assim. Agora, parando de focar nisso, vamos ver o que ela fez, porque ela venceu. Em primeiro lugar, ela não foge, ela procura ajuda. Em primeiro lugar, ela não se esconde dos credores, ela não adota o anonimato, o conformismo. O primeiro passo pedagógico dessa mulher, que é lição para nós, é que ela toma uma atitude. Amém. O primeiro passo é tomar uma atitude. E Deus sempre cobra isso. Não importa. Eliseu chega a ela e aparentemente faz uma pergunta desconectada, essas coisas de Deus que ultrapassam a lógica humana. Quando ela conta a história, expõe o drama, ao invés dele perguntar como eu posso lhe ajudar, a pergunta que ele faz é: o que é que você tem em casa? Ela para, ouve. O que tens em casa? Ela diz apenas uma vasilha de azeite, uma botija de azeite e nada mais. Olha aqui para mim. O começo da solução de Deus em nossa vida não está em fuga, mas no enfrentamento da dor e do problema. Em olhar nos olhos e dizer: eu não posso com você, mas eu tenho um Deus que pode com você. É olhar nos olhos e dizer: haja o que houver, fugir, eu não fujo. Se Deus quiser, me livra. Uma das coisas mais lindas da vida de Jó, que eu acho, Deus me livre de ter essa experiência, porque nós bipolarizamos. Tudo que é bom vem de Deus, tudo que é ruim vem do diabo. Nós somos assim. Criamos essa bipolaridade. Depois que Jó passa o que sofreu, o que passou, perde família, perde bens, adoece, a mulher manda ele se matar, ele a chama de... enfim, o caos. No final ele diz assim: eu recebi do Senhor o bem, não receberia também o mal? Olhe de onde ele vê a origem do mal. Isso é de quem crê que há soberania em Deus. Isso é de quem crê que a dor ensina, que é uma aula que ele está vivendo. Isso é de quem crê que não há conto de fadas na relação com Deus. Isso é de quem crê na soberania de Deus, como se dissesse: ele só fez o que fez porque o meu Deus permitiu. A história não acabou ainda. Então, é a realidade.
buscar ajuda, ter atitude. E vem a pergunta: o que tens em casa? Essa pergunta foi feita de outra forma a Moisés. O povo de Israel, 435 anos de escravidão, da superpotência da época que era o Egito. E Deus então já havia dito através de profetas que a escravidão ia acabar, que eles iam vencer, que seriam libertos. E de repente Deus fala com Moisés e pergunta a Moisés: o que é que tu tens na mão? Moisés diz: uma vara, um pedaço de pau, que na minha mão não vale nada, talvez para espantar um cachorro ruim. Que diálogo é esse? O que é que tu tens nas mãos? Uma vara. Com aquela vara, ele abre um mar, ele derruba um império, ele faz coisas que só a mão de Deus. O paganismo diz que a virtude está na vara. A fé, o Evangelho diz que a virtude é do Deus que usou a vara. A primeira coisa que Deus quer da gente hoje para vencer as dores e os problemas, para vencer os becos sem saída, é atitude. Segundo, o que é que você tem nas mãos? Se você racionalizar, talvez vá dizer a Deus: é muito pouco. Diante do problema não vale nada. O que é uma vara? Mas foi com aquela vara, como instrumento de Deus, que Moisés tirou o povo de uma escravidão e transferiu para a terra de Canaã. Elias vai orar, e de repente Elias vê no céu. Elias havia profetizado que haveria uma ausência de chuva, uma estiagem de 7 anos. Isso para uma nação cuja economia era 100% dependente da agricultura e da pecuária. Imagine o que são 7 anos sem chuva, sol causticante, sem reservas. Era o caos político, era o caos social, era o caos econômico, era o caos espiritual, porque começaram a buscar o paganismo de outras nações e trouxeram para dentro de Israel. E Elias então busca a Deus, e Deus manda que ele olhe para o mar. Ele olha e Deus pergunta: o que vês? Se eu vejo uma nuvem tamanho de uma mão fechada. É outra forma de perguntar: o que tens? O que é que tu tens? Uma vara. O que é que tu tens em casa? Apenas uma botija de azeite. E tu, o que vês? Como é que tu estás vendo o problema? Como é que tu estás olhando o problema? Como alguém que vai te esmagar, te destruir, te arrasar? Vai olhar para o problema com os olhos do mundo, do sistema, dos que não creem, ou vai olhar com os olhos de Deus? Uma tinha uma botija de azeite, o outro uma vara. E Elias, uma visão. Pronto. Se dissesse isso a um credor, o credor ia achar ruim. Ia dizer: está brincando comigo? Quer me provocar? Mas em 1 Reis 17:1, disse Elias a Acabe, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou. E vai explicando que te disse que não haveria chuva durante 7 anos, nem haverá chuva. Ele diz: prepara, mas adiante ele diz: prepara tudo, porque vem água aí. E ele viu quando ninguém viu. Não era uma visão óbvia, que qualquer um pode ver. Quem anda com Deus vê o que os outros não veem. Vê saída onde não há, vê vitória onde não há, vê possibilidades onde não há. 7 anos de seca, uma nuvem tamanho de uma munheca. E Elias corre para Acabe e diz: tome as providências, você é o líder da nação, prepare tudo. Era como se ele dissesse: manda fazer lugar para armazenar água, procure abrir açudes, porque vem água como você nunca viu. E deu no que deu. Primeiro é ter atitude. Diante do problema, da crise, da dificuldade, da aparente derrota, passividade é morte.
Ficar passivo olhando para ver o desfile da desgraça é horrível. Tem que ter atitude, tem que se postar, se posicionar. Segundo, tem que saber o que tem. A mente quer dizer, mas o que eu tenho é ridículo, não vale nada, não tenho nada. Lembra daquele menino adolescente lá no Monte das Bem-aventuranças? Quando houve a multiplicação dos pães e dos peixes, é um dos lugares que eu gosto. Carmen ama aquele lugar. Multidão. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, e a expressão homens era usada para adultos, fora mulheres e crianças. Onde tem 5.000 homens, deve ter umas 12, 15 mil mulheres. Não é, Misael? E muito mais menino. Imagine o que tinha de menino. Eu calculo, assim por baixo, umas 20 a 22 mil pessoas. E a fome bate. Aí Jesus recebe a comitiva dos discípulos, a comissão chega e diz: temos um problema, Senhor Jesus. Qual é? Está todo mundo com fome. Eu gosto da ironia de Deus. Deus é irônico, no sentido lato da palavra, e santo. Jesus então diz assim: então providenciem, deem de comer. Os 12 olham um para o outro e dizem: ó, alimentar esta multidão, não há. E tem mais um agravante, eles dizem a Jesus: as mercearias já fecharam, a hora do expediente acabou. Isso é problema em cima de problema, agonia em cima de agonia. E o Senhor pergunta: alguém tem alguma coisa? E aparece um adolescente e diz: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Numa hora de fome, para mim não dá. Eu já contei aqui do nosso filho, que mora lá no Canadá, e que entrou por esse ramo. Aliás, foi campeão canadense de jiu-jitsu. Eu digo: você aprende apanhando e ensina apanhando. E um dia eu cheguei em casa, na cozinha, estava a mesa dele, com meia dúzia de sanduíches, e um prato fundo cheio de macarrão. E eu olhei a cena, eu digo: isso tudo? Ele disse: eu como. Eu disse: misericórdia. Ele disse: não, eu como. Eu digo: não é misericórdia de você não, é de mim. Porque para alimentar uma criatura dessas... Agora, imagine 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí aparece alguém e diz assim: tem 5 pães e 2 peixes. Olha, eu vou ser muito franco. Se fosse comigo, eu dava um murro na cara. Digo: isso é hora de brincar. Isso é hora de vir com pilhéria. O momento é sério, ele ia fazer um discurso. O Senhor pega, alimenta todo mundo, comem, repetem, comeram além do que queriam, e ainda sobraram quantos cestos? Quantos eram os apóstolos? 1 para cada incrédulo. Os que disseram: está tudo fechado, cada um ficou com um cesto. Qual foi o segredo? E alguém me mandou uma mensagem pelo celular, muito interessante, falando desse menino que tinha 5 pães e 2 peixes, e dizem: ele deu tudo o que tinha e não ficou com fome, comeu também. É assim com Deus. Queridos, quando Deus entra para vencer. Na minha mão não acontece nada, na mão dele acontece tudo. Pegue o que sobrou, os restos de um negócio, de um nome, de um relacionamento, de um casamento, de uma vida, de um filho, de uma filha. Pegue o que sobrou, por mais ridículo que pareça, e entregue, e você vai ver o que vai receber em retorno. No tempo dele, ao modo dele. Não tenho nada em casa. Você sabe que um dos erros nossos na vida com Deus é desprezar as pequenas coisas. A gente acha que porque Deus é,
Quem só trabalha com coisas grandes, ele trabalha com qualquer coisa. Trabalhou com a varinha de Moisés, multiplicou esses pães e peixes, deu de comer a todo mundo, ainda sobrou comida, foi uma festa naquela casa. Por quê? Então, primeiro, o que nós precisamos aprender hoje aqui, primeiro, é que todos nós temos problemas, todos. O meu problema é grande porque é meu e o seu porque é seu. Às vezes a gente olha para o outro e diz, como é que esquenta a cabeça com uma bobagem dessa? Calma, é grande porque é dela, é grande porque é dele. O meu é grande porque é meu, talvez não seja nada para você. No entanto, o que nós precisamos aprender é entregar o que temos. Ela entrega as vasilhas a Eliseu, o menino entrega os pães e os peixes. E outra coisa, a primeira coisa que Jesus diz, fecha a porta. Milagre não é show. Estão transformando milagres em show. São os chacrinhas do púlpito, que para autoafirmação procuram transformar a vida com Deus em espetáculo. O Senhor Jesus, quando vai ressuscitar a filha de Jairo, manda sair todo mundo, fica somente ele e a família, e a menina é ressuscitada. Agora, Eliseu manda fechar a porta, fecha a porta. Não é teatro, é batalha, é guerra. A pergunta é, qual a sua necessidade hoje? Para não ir longe. Desde ontem que eu penso nesse texto. E na pergunta que Deus faz, o que tens em casa? O que é que você tem em casa? O que é que você tem? Qual é o problema? Qual é a tristeza? Qual é a agonia? Essa semana eu fui procurado por uma senhora desesperada que descobriu que um filho, saindo da adolescência, está envolvido com drogas. E ela disse, já não basta os problemas que eu tenho. Digo, vamos levar para o senhor. Recebo mensagem de uma jovem que diz assim, não tenho mais nada, o que eu tinha se foi, vivo só, isolada. Leva para Jesus, não adianta levar para o vizinho é fofoca, ou num bom nordestinês é fuxico. Leva para ele 5 pães e 2 peixes, uma vara, uma botija de azeite que não tem nada. Sabe o que aconteceu? Deus multiplicou e ela vendeu o azeite, ainda sobrou e passou, diz a Bíblia, e viveu do que sobrou. Deus é exagerado, né? Olhe, Deus é exagerado. A palavra de Deus para o meu coração e para o seu nessa manhã é esse. O que é que tu tens em casa? Diga a ele. Não dê cores que não são reais. Diga. Meu marido está mudando, minha esposa está mudando, a coisa está ficando diferente. Meu filho não me ouve, não obedece. Os negócios nos quais eu investi com tanta coragem estão indo de água abaixo. Diga a verdade. O que é que tens em casa? Em outras palavras, diga, para enfrentar o meu problema eu não tenho nada. O que eu tenho para enfrentar o meu problema é ridículo, mas é o que eu tenho. Pronto. Uma vara, um pouco de azeite. Sabe por quê? Porque nas mãos de Deus, o pouco vale muito. Foi assim com o rei Josias. O pouco na mão de Deus, porque muito mais tem o Senhor para nos dar. Eu estou relendo esse livro, e não sei se é a idade, não sei, mas eu tenho chorado demais lendo as verdades que eu conheci. O que tem aqui eu conheci, convivi com gente séria. E eu quero ler para você uma experiência de Dona Laci, concreta, visível, tangível, real. Não é fantasia, não é história para menino dormir. Vocês sabem, eu já disse, ela era esposa do Dr. Caio, que era advogado em Manaus, largou tudo para servir a Jesus, e mãe do reverendo Caio Fábio. E ela diz assim, Caio, referindo-se ao marido,
Preparava-se para ir ao escritório e eu o abordei. Deixa algum dinheiro, porque hoje não tem nada para o almoço. Em tom de brincadeira, ele, o velhinho, era muito bem-humorado, disse: não tem nada de almoço, nada. E eu repeti: nada de nada. Ele meteu a mão no bolso e da carteira tirou 5 cruzeiros, que era a moeda da época, e disse-me só ter aquele valor, era tudo que tinha. Ele havia deixado a profissão de advogado para atender o chamado de Deus para ser um pastor local. Fui para o quarto. Quando ele me disse que só tinha aquilo, fui para o quarto. Ajoelhei-me e orei: Senhor, não permitas que os nossos filhos fiquem decepcionados com a escolha que o pai fez de deixar o direito e ir para o ministério. Senhor, não permitas que os nossos filhos fiquem decepcionados com a escolha feita pelo pai. Que eles nem se entristeçam com a diferença de vida que vão ter de agora em diante. Supre as nossas necessidades e glorifica o teu nome diante dos meus filhos. Não sei o que comprar com esse valor, ela diz a Deus, não sei. Mas vem comigo, dá-me essa graça. Amém. Saí do quarto, fui ao armazém perto de nossa casa, comprei 250 gramas de ovos, uma cebola, e no açougue comprei meio quilo de picadinho, carne moída. Ao chegar em casa, remexendo no fundo do armário, encontrei uma lata de ervilha. Ali, com os ingredientes diante de mim, orei. Como orava? Sozinha. Pedindo ao Senhor que multiplicasse aquele alimento. Daqui para frente, quem não crê chama de doido. Tranquei-me com os ingredientes diante de mim e orei pedindo a Deus que multiplicasse aquele alimento. Tínhamos 4 filhos e os 2 meninos comiam bem. Além dos 6 que éramos, havia a moça que me ajudava e um jovem que foi boy no escritório do Caio quando ele era advogado e que morava conosco. Fiz os ovos e a carne moída separados. Acrescentei depois a mistura de ervilha. Era uma espécie de risoto incompleto. Quando terminei de preparar o almoço, o telefone tocou e eu fui atender. Era o regente do coral da igreja Betânia, em Niterói. Era o regente do coral. Ele me perguntou se poderia ver a minha casa com a esposa, enquanto esperava o conserto do seu carro que estava na oficina ali perto. Respondi-lhe afirmativamente, sim, mas tremi nas bases. E se o conserto demorar e eles ficarem para almoçar? Justo hoje que não tem nada, nem é suficiente para as crianças, falei comigo mesma. Caio voltou logo e ficamos conversando. As crianças chegaram do colégio, fui providenciar para que almoçassem, meus amigos ali, sem nenhuma preocupação com o carro. Estavam gostando da conversa. Caio agradeceu o almoço. Coloquei na mesa apenas uma sopeira de risoto à moda da casa. Quando estava passando a comida para a sopeira, eu disse a Deus, Senhor, faz um milagre. Louca, não é? Aos olhos do mundo, uma louca. Todos comeram. O regente elogiou a comida simples, porém gostosa. Eu havia deixado na panela a porção do jovenzinho que agora trabalhava e da secretária. Mas o nosso irmão regente estava tão entusiasmado pela comida que eu arrisquei a pergunta, quer mais um pouco? Ele aceitou. Eu fui para a cozinha. Seja o que Deus quiser. Os outros vão ficar sem comida. Oh, a incredulidade da gente, terrível. Seja o que Deus quiser. Ao abrir a panela, século 21, queridos, século 20. Ao abrir a panela, ela continuava com a mesma quantidade de antes.
Chamei o Caio chorando, em soluços. Lhe mostrei como estava a panela. Agradecemos juntos a Deus. Ele voltou para a mesa e eu levei mais comida para todo mundo. Eu vi o milagre da multiplicação nos tempos de Jesus, meu Salvador e Senhor. Suas promessas todas têm um sim e são também para os nossos dias. Eu a conheci. Ela foi comigo a Israel e ele também, em 86. E eu achava ruim quando eles falavam, porque falavam muito mais calados. E ela conclui: no dia 11 de fevereiro viajei ao Rio com os 3, e só em princípio de março Caio viajou com o Caio Fábio. E conclui dizendo: mas o milagre que ele quer fazer é mostrar que o Deus dos milagres está presente na nossa vida todos os dias. Foi um milagre, o maior milagre que eu vi na minha vida foi o milagre da conversão do meu marido. Foi um milagre incontestável. Sua vida daquele dia, da decisão em diante, foi uma mudança constante. Nasceu de novo. O que é que tens em casa? Essa é a pergunta. A razão vai querer dizer: tem alguma coisa, mas a necessidade é muito maior. O problema dela. O que é que tens em casa? A resposta saudável é: eu tenho em casa comigo o Rei dos Reis. Haja o que houver. Eu sou muito grato a Deus porque convivi com gente assim. Reverendo Antônio Elias, Dr. Caio, próprio Caio, trabalhamos juntos. Dona Laci. O Deus de Dona Laci é o meu e o seu Deus e está aqui conosco. Nós vamos cantar um louvor, porque observe o segredo. O que tens em casa? O que tens nas mãos? 5 pães e 2 peixes. O segredo é a entrega de tudo nas mãos de Deus. Quando eu entrego tudo, eu confesso que já não depende de mim. E eu quero que nós cantemos esse louvor de Salomão Ginsburg: tudo entregarei. E ele entregou tudo. Ginsburg entregou tudo que um ser humano pode entregar. Eu não consigo ler a história de Davi Livingstone sem derramar lágrimas quentes. Quando ele conta que saiu de Londres para a cidade de Southampton, eu fui com o Caio a Southampton só para conhecer o porto, onde ele pegou o navio para a África, onde daria a vida e lá morreria. E ele conta que, à medida que o navio se afastava, ele viu o pai de chapéu e disse para ele mesmo: é a última vez que eu vejo o meu pai. Mas foi em obediência. A obediência de um Hudson Taylor, que foi para a China sem falar chinês. Como é que o senhor vai para a China sem falar chinês? Ele disse: eu vou em obediência. E falou. Então, creia nisso, mas responda a pergunta: o que é que tu tens em casa, no coração? Geralmente é uma coisa que a gente não quer abrir mão. Geralmente é uma coisa que representa uma segurança. Deus espera que você entregue tudo para depois receber tudo que Ele tem para dar. Não é entregar a mim, não. Tenha juízo. É a Deus, num compromisso com Ele. Já contei a história do reverendo Manuel Porto Filho, pai de uma filha única que, ao chegar em casa, a encontrou morta no chão, banhada em sangue, com um tiro na cabeça dado pelo marido, pelo rapaz com quem ela casou. O doutor Porto Filho dizia: minha primeira reação foi a de qualquer homem. Mas imediatamente o Espírito agiu, eu fui para a mesa e em lágrimas comecei a escrever: em fervente oração vem o meu coração, na presença de Deus derramar. Mas não posso fruir o que estou a pedir sem que tudo abandone no altar.
E o refrão diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. A pergunta para uma viúva endividada, já havia perdido os móveis da casa, tudo, já queriam levar os filhos, não tinha mais o que perder. A pergunta é: o que é que tu tens em casa? Uma botija de azeite. Pagou o que devia e ainda sobrou para o sustento dela durante muito tempo. Nós vamos cantar esse louvor de Ginsburg. Como é difícil a gente entregar. É fácil ensinar os outros a entregarem, mas à medida que você de fato crer e entender que Deus lhe faz essa pergunta aqui e agora, e você tiver coragem para responder, cantando esse louvor, os que quiserem buscar essa experiência com Deus vão ficar em pé e nós vamos orar em nome do Senhor. Pai, como é fácil entregar, ensinar os outros a entregarem, mas como é difícil entregar. Como é difícil. Cada um de nós tem suas âncoras, cada um de nós tem a sua realidade
que nos faz dizer: entrego tudo, mas isto ainda não. Abre os nossos olhos e a nossa mente para entenderem e crerem que quem tudo entrega, tudo recebe. Aí estão milênios de história registrados, mostrando que nunca alguém entregou a ti em vão. Que nessa manhã, aqui e entre os que nos acompanham pela internet, aconteça um milagre que seja contado para o resto da vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar.